Ontem houve manifestações programadas há 2 meses de apoio ao governo Jair Bolsonaro e de críticas aos adversários do governo, escolhidos pelo Bolsonaro como adversários, o Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes e outros adversários aí, não sei se são moinhos de vento ou não, do presidente Jair Bolsonaro. Tem 2 leituras diferentes do movimento de ontem. Uma leitura tem 2 e mais leituras. Nós vamos propor para o Marcelo Pavão 2 leituras. Uma delas é aquela história que eu recebi muito em grupos de WhatsApp de amigos simpatizantes do Bolsonaro, que no dia 7 de setembro a onça ia beber água. A onça bebeu água? Você acha? O que você acha, telespectadora? A onça bebeu água ontem? Porque em São Paulo a expectativa era de 2 milhões de pessoas nas ruas. A estimativa da Polícia Militar, não sei se é a correta ou não, mas não deve haver grande diferença disso, foi de 125 mil pessoas, o que é muito diferente de 2 milhões de pessoas. Eu vi em Santos, na Praça Independência também, uma manifestação muito abaixo do que se esperava, mas foi forte no Brasil todo, teve manifestação, muitos e muitos, sim, milhares de simpatizantes do Bolsonaro foram para as ruas. Agora, a onça bebeu água? A outra interpretação é de uma frase que eu ouvi ontem, mas eu não consegui descobrir quem falou. Se você, telespectador, souber, manda para mim. É assim, o show acabou. Já teve aí a manifestação, o show acabou. E agora? Inflação, desemprego, gás a R$130, o botijão, gasolina a R$7, carne em alguns casos a mais de R$80, crise de energia. O Pavão dizia antes de começar o programa que aquele ponteirinho da conta de energia vai para a esquerda, que o consumo diminui, e as cifras da conta não vão para a direita porque não tem ponteiro, mas vão para o alto, vão subindo. E agora? É hora de governar? Desemprego, de desalento, é hora de governar? A onça bebeu água e o show acabou, Pavão? Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Eu acho que a resposta é sim para as 2 perguntas. Sim, a onça bebeu água e voltou para a selva, voltou lá para a casinha dela. E sim, está na hora de acabar a campanha eleitoral de 2018, tá? Isso a gente já fala aqui desde sempre. O presidente Jair Bolsonaro continua em campanha, ele não parou. Ele venceu as eleições de 2018 e continua em campanha 2019, 2020, 2021 e vai até o ano que vem. O que é muito triste, Paulo, é muito triste a gente presenciar isso e principalmente vendo muita gente que foi nessas manifestações, são pessoas decentes, são pessoas honestas, são pessoas que querem um Brasil melhor, mas são pessoas que estão traumatizadas pelos governos petistas. Então, assim, é um efeito, assim, que às vezes eu paro e fico triste, porque eu vejo as pessoas acreditando de uma forma que quem está de fora vê como doentia, olha, eu sou idolatra, mas não, são pessoas que já não acreditavam mais em nada e de repente surgiu o Bolsonaro em 2018 como o cavaleiro da esperança, né? Do fim da corrupção, dos desmandos, de tudo. E está mais do que provado que, da mesma forma que se falava do Lula, né? Aquela tal história, todos os roubalheiras, os empreiteiros, os políticos, e o Lula falava, eu não sei, todo mundo falava assim, inclusive eu. Como é possível alguém estar no centro do poder e não saber de nada? E agora nós temos uma situação idêntica, que nós tivemos os irmãos Miranda, que falaram para ele diretamente que estava havendo algum esquema de corrupção no Ministério da Saúde. Nós temos todas essas situações e aí o que acontece? Todas as provas, tudo que está sendo visto, e aí o presidente Bolsonaro, ele tenta se isolar dessa situação. Então, assim, nós estamos vendo hoje uma situação que a gente já viu com o ex-presidente Lula.
É igual, só que são lados diferentes. E da mesma forma que eu conheço muitos petistas e muitos adoradores verdadeiramente do Lula, que você pode mostrar, você pode demonstrar, você pode tirar foto, você pode fazer o que for na frente dessas pessoas que vão continuar falando do Lula. Hoje, nós presenciamos a mesma movimentação em relação ao Bolsonaro. Então, é muito triste o que está acontecendo, mas não foi nada além de uma antecipação de campanha política, Paulo. Não se falou de absolutamente nada de projeto para o Brasil. Ele falou, não deixam o Bolsonaro governar, mas ele não governa. Ele só tomou posse e foi fazer campanha. Ontem ele fez campanha em Brasília e fez campanha em São Paulo. Se houvesse projeto, ok. Não há, Paulo. Vamos acompanhar a fala, uma das muitas falas do presidente Jair Bolsonaro durante o dia de ontem nas manifestações. Que ele tem tempo ainda para se decidir. Tem tempo ainda de arquivar seus inquéritos. Ou melhor, acabou o tempo dele. Sai, Alexandre de Moraes! Deixa de ser canalha! Na verdade, nós acompanhamos tudo isso ontem. E qual o efeito prático dessa pirotecnia toda, que foi impressionante? Muita gente de verde e amarelo, eu vi amigos meus de verde e amarelo na Praça da Independência, em Santos. Qual é o efeito prático hoje disso tudo? O presidente Jair Bolsonaro, o que só você viu, como diria o Osmar Santos, nas manifestações? Porque teve panelaço contra o Jair Bolsonaro, teve um ato contra o Jair Bolsonaro, na verdade vai ter um forte dia 12, né, no próximo sábado, né, que está programado, dia 12 é sábado ou é domingo? Dia 7 domingo. É domingo, dia 12. Um outro ato contra o Bolsonaro, como teve esse a favor. Teve as ameaças do Bolsonaro que podem configurar crimes, né, em alguns casos. E a antecipação da eleição. Teve reações, teve bolsonaristas perseguindo jornalistas, teve de tudo, né, um pouco. Embora tenha um detalhe que é muito importante ressaltar nessas manifestações. Assim, no nível da manifestação, não no conteúdo delas. Não houve violência. Nem na manifestação favorável ao presidente Jair Bolsonaro, nem na manifestação contrária. O que houve são exceções. Perseguição a jornalista em Santos, a vereadora Débora Camilo, registro do PSOL, registrou uma agressão a uma militante do PSOL, Paula Vitória, por gente vestida de verde e amarelo. Paulo, as manifestações de hoje, por isso que eu faço questão de dizer das pessoas, tanto que foram contra o Bolsonaro, quanto as que foram a favor, da grande quantidade de pessoas, e por isso que teve esse resultado de não ter nada mais violento, como se temia que houvesse. Porque são pessoas que, de uma forma, ou de um lado ou de outro, elas acreditam, porque talvez seja a última coisa que essas pessoas tenham para se agarrar antes de espanar a cabeça. Porque tem ontem mesmo eu vi vários depoimentos, Paulo e telespectadores, de pessoas falando que, olha, eu fui em diversas caravanas na época do PT e eles só me davam a bandeira, a camiseta, um sanduíche de mortadela e R$10. Agora eu estou recebendo R$100, camiseta, bandana e não sei do que. Ou seja, nós estamos vendo ali muita gente que também ia nos movimentos do PT e que hoje vive desse tipo de coisa. Ontem eu vi um artigo de uma senhora de Campinas que ela organiza uma excursão por mês para ir a Brasília no cercadinho do Bolsonaro. Então ela vive disso. Então a gente começa a ver assim, que de política, de Brasil e de projeto nós vimos muito pouco ontem, dos dois lados.
Dos dois lados. Porque uma coisa que a gente precisa começar a colocar no ponto, que assim, não se resolve problema institucional do Brasil apenas colocando o presidente para fora. Nós fizemos isso com a Dilma, deu no que deu, com o Michel Temer. Ah, foi um bom presidente. Foi uma ova que foi bom presidente. Ele destruiu o Ministério do Trabalho, acabou com o estoque regulador. O Bolsonaro só deu continuidade. O Michel Temer, ele fez um monte de coisa errada e isso foi tudo para baixo do tapete. Então a gente precisa começar a cobrar dos deputados, dos senadores, dos vereadores, dos prefeitos, dos governadores, de quem a gente elege. Porque hoje, o que tá? Foi o pessoal contra o Bolsonaro ontem. Ah, então queremos isso. Tá, quando é que o pessoal do PT vai falar o seguinte, olha, nós erramos, roubamos uma turma, afastamos a turma da roubalheira, agora estamos numa nova fase. Eu não vi ninguém do PT fazer isso. E ontem nós vimos o pessoal apoiando o Bolsonaro. Eu não vi ninguém falando assim, presidente, deixa eu falar uma coisa, e a educação? E o projeto das privatizações? E o enxugamento da máquina? Cadê? Não foi falado nada. Ontem parece que tudo está nas costas do Alexandre de Moraes. E aí pouca gente se lembra que o inquérito que o Alexandre de Moraes está relatando foi aberto a pedido da Procuradoria-Geral da República. E aí, o que o presidente Bolsonaro faz? Ontem ele fez comício, Paulo. Então, assim, o que eu vi ontem? Eu vi um Bolsonaro anão, um Bolsonaro com xiitas batendo palma pelo que ele fizesse. Essas cenas que nós vimos agora, dele falar que existe um culpado por tudo, que é o Alexandre de Moraes, que não vamos admitir, isso é crime. Ele, chefe do executivo, está pregando contra o poder judiciário. Isso é crime de responsabilidade. Agora, veja, tem um detalhe que eu gostaria que você analisasse. Eu vi isso numa manifestante bolsonarista de Jundiaí. A análise dela é assim, as pessoas que foram ontem apoiar o Bolsonaro são maiores de 40 anos. Cadê o pessoal entre 16 e 40 anos? Ela expressou isso assim, de que maneira nós vamos atrair para o nosso movimento as pessoas entre 16 e 40 anos? Você reparou isso, que os manifestantes eram maiores de 40 anos? Eu vou dar o nome e vou dar a fonte. José Luiz Tarran, proprietário da livraria Realejo, no Gonzaga, a poucos metros. Ele ontem, triste nas suas redes sociais, o Tarran virou e falou assim, olha, estou olhando as pessoas, todos de uma certa idade, tristes. O que mais me chamou a atenção, Paulo, foi isso, as pessoas estavam tristes ontem. Não era um movimento de apoio, era um movimento constrangedor, porque ontem as placas, Paulo, eram assim, fora comunismo. Onde está a ameaça comunista hoje no Brasil? No mundo, né? Onde? Vamos falar nosso cercadinho. Onde no Brasil temos ameaça comunista hoje? Temos um governo de direita, um governo conservador. Onde está hoje? Nós estamos na ameaça de uma ditadura, de uma ruptura do sistema democrático, que é completamente... Então, as pessoas ontem estavam com faixas falando contra o STF, são pessoas que, infelizmente, não leram nada, porque são pessoas que estão comprando os grupos do WhatsApp. Então, ontem circulou, por exemplo, vários amigos meus me mandaram, e não adiantou eu falar que era mentira, de um promotor do Paraná com um textão falando do que era. Aí eu fui apurar, o cara estava negando já há muito tempo que não era ele, que colocaram o nome dele embaixo e colocaram para todo mundo, e o pessoal passando no WhatsApp. Você reparou que os manifestantes eram maiores de 40 anos? O também? José Luiz Tarran falou, eu não saí de casa, Paulo. O José Luiz Tarran ele falou, o dono da Realejo falou, e o que mais me chamou a atenção, que eram pessoas mais velhas e tristes. Não eram pessoas que estavam indo, porque quando eu fui, e eu estava no programa de rádio naquela época contigo, eu fui em 2013, junho de 2013, eu estava lá. Nós fomos para a rua contra a corrupção, mas um olhava para a cara do outro, os desconhecidos, estou falando isso, estou arrepiado. As pessoas foram com 1000 bandeiras diferentes. Então era bandeira contra a corrupção, por mais emprego, era todo mundo querendo um país melhor. E ontem era um pessoal com medo, um pessoal que não tinha argumentos e um pessoal defendendo bandeiras estapafúrdias, como, olha, não pode, nossa bandeira jamais será vermelha.
Está ainda nesse texto da nossa bandeira jamais será vermelha. É impossível que a pessoa não tenha evoluído. Um outro ponto para a gente encerrar essa questão das manifestações de ontem, passar para outras pautas nos próximos blocos, é que eu vi muitos cartazes em inglês ontem. O que é? Qual é o significado de cartazes em inglês? Paulo, a campanha de 2022 já está nas ruas. E ontem o Bolsonaro falou diversas vezes: tá saindo bonito na foto, não é por acaso. Porque naquele momento da adrenalina e do jeito que ele estava em êxtase ontem, o Bolsonaro. Provavelmente, Paulo, isso vai ser um vídeo, vão ser filmes que vão ser distribuídos para o mundo inteiro para mostrar o apoio que o presidente tem da população. Só que lá fora vai aparecer sabe aquela técnica que jornalismo a gente tem? Você está numa festa, tem 3 mesas ocupadas e um salão todo vazio. Você fecha e começa a tirar foto só do rosto. Então não importa, ninguém vai saber se tinha 20, 2 ou 2.000 pessoas. O que ontem nós vimos foi isso. Cercadinhos ampliados e pessoas espremidas. Por isso é que estavam falando que iam ser milhões, não foram. Foi expressivo ontem? Foi. Indubitavelmente foi muito expressiva a movimentação, mas o Bolsonaro é menor do que ele achava que ele era. Agora, você entende que os cartazes em inglês, eles se destinam a ser mandados para outros países? Sim, Paulo, eu tenho amigos... Porque a língua que se fala no Brasil é o português. Sim, mas eu tenho amigos em diversos países, houve uma enxurrada. Um amigo meu no Canadá falou que recebeu material de fotos com inglês. Amigos em Nova York, amigos em Londres, amigos em Portugal. Várias pessoas mandando informações dizendo que o que estava passando para lá, através das redes sociais, é que o Brasil tinha saído de casa para apoiar o presidente. É isso que passou para fora. E para finalizar mesmo dessa vez, aí talvez o Pavão nem precise comentar, mas a impressão que dá é que o presidente Jair Bolsonaro, ele fala para os apoiadores dele que estavam na rua, como se ele falasse para o povo brasileiro todo. E isso não traduz a realidade, não é? Sim, sim. E é mais um factoide, Paulo, porque eu falo com tristeza, porque uma coisa é você pensar diferente de um gestor, de um presidente da República. Então você pode não concordar com a forma de trabalho do Lula ou do Bolsonaro, do Fernando Henrique, da Dilma, do Temer, enfim, você pode falar que foi um bom presidente ou um mau presidente. Agora, quando a gente entra em corrupção, em desmando e tráfico de influência, como foram os governos petistas e como está sendo o governo Bolsonaro, é muito triste, porque tenta se manipular a informação. E essas questões de falar como se estivesse falando para o país, não é por acaso, Paulo. É para você... Daqui a pouco nós vamos começar a receber vídeos e montagens e propaganda para... Olha, veja, Bolsonaro está no braço do povo. E não é verdade.